Só fazendo aquela verificação. E é isso. Boa noite, bom dia, boa tarde a você que está vendo a gente nesse vídeo ou está ouvindo a gente, né? Onde quer que você esteja. Eu sou João Aranha e bem-vindos à nossa oração da noite, onde a gente coloca nossos pedidos, nossas necessidades diante de Deus. Nós, como comunidade anglicana da Paróquia de Todos os Santos, aqui em Niterói, né? Estamos na rua Doutor Paulo César, 150, Icaraí, Niterói. Temos as nossas reuniões aos domingos, às 10h30, nossa celebração dominical, e às quartas, às 18 horas. E, se Deus quiser, teremos mais coisas boas aí no futuro próximo. A gente vai fazer a nossa oração, lembrando sempre que baseamos ela no livro de oração comum da tradição da nossa igreja, e a gente vai estar aqui junto. Não consigo ver, não consigo ouvir. Fica tranquilo, que você vai acompanhando devagarinho e a gente vai fazer a nossa oração, tá bom? Deixa eu só me ajeitar aqui um minutinho e pronto, achei. Pronto. E hoje a gente está se ajeitando aqui porque foi corrido. Vamos lá. Lembrando sempre você que quer acompanhar no livro de oração comum, nós usamos o ofício diário no fim do dia na página 167, tá bom? No fim do dia, página 167. Ó Deus, pela paixão de Cristo protege-nos, por suas feridas cura-nos, por sua morte ergue-nos e por sua ressurreição conduze-nos à vida eterna. O salmo do dia é o de número 29. Vamos ler aqui, salmo de número 29, 2:9. Diz assim: Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. A leitura do dia está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versos 19 a 29. Repetindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versos 19 a 29. Atos 26, 19 a 29. Bom, diz assim: Paulo diz diante dos judeus e os gentios: Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial,
mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, gritando: Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu: Peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Essa passagem é muito, muito interessante. Paulo se defendendo, né, contra diante do rei Agripa. E Paulo é muito destemido ao proclamar a mensagem, né? Lembrando que nós estamos aí às vias de Pentecostes e nós vemos esse tipo de coisa acontecer né? Claro, isso aqui é após, né? Paulo é depois de Pentecostes, mas a gente vê essas coisas acontecerem e lembra-se e é inspirado por essa coragem necessária para a gente, né? Essa coragem que a gente precisa ter, que a gente precisa se colocar, que a gente precisa viver, né, na palavra de Deus. Porque eu lembro sempre de um pastor muito amigo, que depois eu ouvi outros falarem, mas eu ouvi por ele, que dizia do cristão agente secreto, né? Que o cara tá ali parado na esquina, faz um monte de coisa e tipo depois de milhares de anos você descobre que o cara era cristão, porque ele fica escondido, fica como se fosse embaixo da mesa, esperando alguma coisa miraculosa acontecer para ele poder dizer que é cristão. E lembrando, né, há um detalhe importantíssimo, né? Aqui a gente está falando de Paulo se defendendo diante do rei, anunciando a morte e a ressurreição de Cristo e a salvação dele, vinda por Cristo, diante de alguém que tinha prendido ele. Ser cristão era degradante. Hoje, muitas pessoas usam o cristianismo como moda, né? É moda ser cristão. É moda. Já a pessoa quase coloca, fulano, ele é ciclista, amante de vinhos, torcedor do Vasco e cristão. Como se aquilo fosse um acessório, mais um dentre milhares.
E aqui Paulo fala não. E aqui a gente, no Salmo 29, a gente fala desse poder de Deus, né? Desse Deus que move, que transforma. E é esse que a gente apresenta com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. A coragem de Paulo precisa nos inspirar. Então, que a gente consiga caminhar com coragem, com disposição, com a nossa vida, apesar das dores do dia a dia, apesar das situações da vida, apesar de tudo que acontece com a gente, Deus está com a gente. E ali no finalzinho, Paulo fala, né? E ainda fala, pergunta para o rei Agripa, e aí, rei Agripa, o senhor acredita, né? O senhor acredita nos profetas? E aí, talvez num tom irônico, não dá para saber se é irônico ou se é sério, sim, né? A fala do rei, Paulo, você quase me convenceu a ser cristão. E aí Paulo responde o quê? Eu espero que o senhor se torne cristão, mas diferente de mim, que estou com essas correntes. Ou seja, deseja que ele seja, talvez, a analogia aí de um cristão livre, né? Que use bem a liberdade dos filhos de Deus, né? De agirem mudando, transformando as estruturas injustas da sociedade em estruturas de paz e de dignidade. Essa é uma das 5 marcas da missão anglicana, né? Transformar essas estruturas, né? Batizar e nutrir novos crentes é outra marca da missão, mas é muito interessante que Paulo ele tem esse desejo de que as estruturas sejam transformadas não por causa dele, mas através dele. Que nós, nas nossas realidades, onde quer que a gente vá, nos grupos que a gente tiver, que a gente possa ser esse elemento de transformação, levando a palavra de Deus com a nossa vida, com os nossos lábios, com tudo que nós temos e somos. Não para enfiar Cristo em alguém, não para obrigar ela a ser um crente, mas para que, a partir do nosso testemunho e do mover do Espírito Santo, essa pessoa seja tocada e transformada pela boa nova de Cristo. Amém. Hoje, nas nossas orações, claro, pedimos pelas nossas necessidades da nossa paróquia, e pelas pessoas que sempre pedem nossas orações. Temos Sonilda, Janete, Almerinda, Juarez, a mãe do reverendo Daniel, Dona Gladys, os pais da Gabriele, minha mãe, Solange, que está tratando agora do joelho, está com problema no joelho, mas também coloco aqui 2 intenções muito, muito especiais. A primeira é que nós estamos em plena semana de oração pela unidade cristã. Então, que vocês possam orar pela unidade dos cristãos. Talvez não uma unidade doutrinária, né? Mas que tenhamos uma unidade de convivência. Porque, graças a Deus, em Niterói nós temos uma convivência boa e pacífica entre várias denominações, enquanto nós, anglicanos, porque somos uma igreja dialogal, uma igreja ecumênica, uma igreja que atua no diálogo interreligioso. Mas muitas igrejas ainda não se abrem, querem fincar a bandeira e dizer que são as únicas escolhidas e ungidas, e essa é uma batalha do cotidiano. Então, peço que oremos pela unidade cristã. Nós temos várias celebrações. Hoje nós estamos lá na paróquia da Igreja Católica Romana do Santuário das Almas. Ontem nós estivemos lá na Igreja Pentecostal Leão de Judá,
Amanhã estaremos na nossa paróquia anglicana de Todos os Santos. Ainda iremos na comunidade batista de São Gonçalo. Ainda celebraremos com o CEBI na quinta-feira. E na sexta-feira, lá na comunidade batista de São Gonçalo. Sábado estaremos no Horto do Fonseca. E domingo encerraremos na comunidade luterana, Paróquia Esperança, ali em Caraí. Então, que oremos pela unidade cristã. É muito necessária nesses dias. E clamamos ao Espírito Santo que nos ajude a ser instrumentos dessa unidade cristã. E também peço especialmente pela mãe da nossa irmã Inês, pessoa muito querida. Sua mãe tem passado por problemas complicados de saúde e eu soube que ela estava internada, para que ela possa não só, né, passar por esse problema, mas independente do que acontecer, que Deus cuide, tanto da mãe da Inês quanto da nossa irmã Inês e da sua família. Inês é uma irmã querida da Igreja Católica Romana, que ela é do Movimento Ecumênico de Niterói. Hoje ela mora em Natal, mas de vez em quando ela está por aqui, para que o seu Espírito Santo, Pai, esteja com ela durante toda essa jornada. E sua família também, que passa por momentos delicados. Então, oremos pela mãe da nossa irmã Inês. Oremos pelo fim das guerras, oremos pelo fim desses genocídios que acontecem em várias partes do mundo e também pelo nosso país, nosso estado, nosso município, nossos bairros que sempre necessitam de nossas preces. Oremos. Pai amado, Pai querido, te agradecemos porque o Senhor nos manteve até aqui, o Senhor nos deu força e sustento, o Senhor nos dá coragem para avançar diante dos desafios dos dias. Que o Senhor nos faça instrumentos do seu Espírito Santo, vasos os quais o Senhor nos encha do seu óleo santo, para que nós, com a nossa vida, a exemplo de Paulo, possamos levar esse poder de Deus, não um poder que mata, destrói, que domina, mas um poder que cuida, que abraça, que caminha junto e que arrebata os corações dessa forma. Essa é a revolução e a evolução que o Evangelho traz para as nossas realidades, como traz para as nossas, e te clamamos, Pai, que traga para as realidades de várias pessoas, as quais nos encontramos em nossos ambientes N, casa, família, trabalho, escola, comunidade de fé, hospital, curso, grupos de apoio, de convívio, enfim. Pedimos também pelos doentes, enfermos, pessoas que precisam, necessitam de nossa oração, aquelas e aqueles que estão acamados e acamadas, aqueles que não lembramos nesse momento, mas que o Senhor possa estar alcançando a todas elas. Pedimos pelo fim dos embates, guerras no mundo, pedimos pela nossa comunidade, a paróquia anglicana de Todos os Santos, as pessoas que estão lá, que o Senhor nos ajudará a trazer, e acho que o Senhor levará aquele espaço, para que possamos caminhar e continuar a ser comunidade de fé, que cuida, que leva o Cristo a todas essas pessoas. Te pedimos por isso, te pedimos pela semana de oração pela unidade cristã, para que comece em uma semana, mas se torne realidade de vida a tantas e tantos que nós queremos alcançar dentro da nossa seara para trilhar um caminho de unidade, ao torno da cruz vazia, ao torno do Cristo ressurreto, ao torno do Espírito Santo, consolador dos aflitos.
te pedimos pelas necessidades da nossa comunidade de fé, pelos desejos, anseios, sonhos que temos, que possamos fazê-los juntos e por tantas e tantas coisas que acontecem, mas que colocamos no cotidiano aos seus pés e acreditamos que o Senhor cura, salva, liberta e transforma. Age em nós, por nós e conosco. É isso que te pedimos e sobremaneira te agradecemos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Façamos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. A nossa oração de hoje está na página 170 do nosso livro de oração comum. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre o nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que reina contigo e o Espírito Santo, vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Graças a Deus, a você que nos acompanhou até aqui. Siga-nos em todas as nossas redes sociais. Acompanhe-nos na Semana de Oração pela Unidade Cristã. Colocamos já o calendário nas nossas redes sociais. Amanhã, né, se você está vendo no dia, amanhã estaremos na nossa paróquia anglicana de Todos os Santos, na rua Doutor Paulo César, 150, em Caraí, Niterói, às 19 horas, recebendo o Movimento Ecumênico de Niterói para continuarmos a semana e que a gente possa caminhar o caminho do Cristo. Isso é importantíssimo. A gente cai, mas a mão do Pai levanta a gente e a gente continua cada dia. Ninguém soltando a mão de ninguém e Deus não deixando de abraçar ninguém. Que Deus te abençoe na caminhada. Se Deus permitir, nos vemos no próximo domingo. Um abraço.